Boa tarde. Hoje nosso trabalho vai ser sobre a matéria de microbiologia aplicada à nutrição. Nós somos os alunos do curso de nutrição da Faculdade de UFJF e nosso trabalho vai ser relacionado sobre o tema da cerveja e seus processos de fermentações e as leveduras utilizadas nesse processo. Olá, eu vou falar sobre algumas características no processo de produção de cerveja. A cerveja é uma bebida alcoólica obtida a partir de malte, carboidrato, lúpulo e fermentados. O malte ele é originado a partir do grão de cevada e o lúpulo é uma flor responsável pelo sabor amargo e o aroma característico da cerveja. A cerveja foi uma das primeiras bebidas alcoólicas consumidas na produção de cerveja, a utilização de fungos, no caso as leveduras, que serão adicionadas no processo de fermentação. Ao lado, observa-se um esquema onde é demonstrado os vários processos durante a fabricação de cerveja. Então, no primeiro processo, a gente tem que o malte e a água são misturados. Essa mistura dá-se o nome de mosto. Esse mosto, ele é adicionado a esse mosto o lúpulo. Essa mistura passa por uma fervura. Após essa fervura, há um tempo para resfriamento. Após esse resfriamento completo, a adição de leveduras. Essas leveduras irão realizar a fermentação. Após a fermentação, a maturação, onde a cerveja será armazenada em tanques e ficará por lá de 2 a 8 semanas. Após a maturação, a filtração, onde ficarão retidas as leveduras e o lúpulo, e após a filtração ao envasamento dessa cerveja em garrafas ou latas. Como foi citado no slide anterior, a produção de cerveja depende de micro-organismos. Esses micro-organismos são as leveduras, que são as responsáveis pela fermentação. As leveduras, elas são fungos leveduriformes que apresentam esse formato oval e células isoladas quando observadas ao microscópio. Também apresentam célula eucariótica, que é caracterizada por um núcleo delimitado. E também apresentam dois comportamentos bem específicos, que é a formação de pseudohifas quando recebem estímulos externos e o pleomorfismo, no qual a levedura ela passa do estado leveduriforme para o estado filamentoso em condições ambientais específicas. Nessas imagens, podemos observar uma hifa verdadeira que pode ser gerada pelo fenômeno do pleomorfismo, onde essa levedura ela passa do estado leveduriforme para o estado filamentoso. Ao lado, a gente observa uma pseudohifa, que é quando a levedura ela sofre um estímulo externo e ela tende a se aproximar uma das outras e forma essa estrutura semelhante a uma hifa. E aqui a gente tem a levedura em si, né, umas células isoladas e formato oval, e aqui a célula da levedura sendo caracterizado por uma célula eucariótica, onde o núcleo está sendo delimitado por um envoltório nuclear. Olá, meu nome é Larissa e eu vou falar sobre a levedura Saccharomyces cerevisiae. É uma levedura de superfície, pois ao final da fermentação, em tanques abertos, elas vão se juntar com as moléculas de gás carbônico e dessa forma são arrastadas para a superfície do tanque, ficando flutuando. Essas leveduras são capazes de fermentar em temperaturas mais altas, entre 18 e 24 graus, o que faz a fermentação ser mais rápida e possibilita a produção de aromas mais frutados, condimentados e complexos. Portanto, são leveduras de alta fermentação. Esse processo faz com que as cervejas sejam mais alcoólicas, densas e escuras. A Saccharomyces cerevisiae é o tipo de cervejas do tipo Ale. O processo que é utilizado é o processo anaeróbico facultativo, pois na presença de oxigênio realizam a respiração aeróbica e na ausência do oxigênio, que realizam os processos anaeróbicos. Boa tarde. Meu nome é João Antônio e eu vou falar sobre as leveduras Saccharomyces uvarum e pastorianus. São leveduras que são usadas em processos de baixas temperaturas, né, que é entre a 8 a 15 graus. E essa fermentação leva pode ser muito lenta, né, e leva até um mês para ser concluída, né? E também são chamadas leveduras de fundo, pois depois que o processo de fermentação começa, essas leveduras descem para o fundo do fermentador, né? Depois que o processo é iniciado.
E as cervejas que são produzidas nesse processo são mais neutras também, mais leves e com um pouco menos de aroma, que também formam bastante espuma. E essas são cervejas do tipo lager. E também, durante o processo, é aeróbico, durante o início da fermentação, e anaeróbio no restante dela. Oi, meu nome é Roberta e eu vou falar sobre a aplicação das leveduras no processo de fabricação da cerveja. A aplicação das leveduras ocorre na fermentação, que é um processo logo após o mosto, que é o resfriamento para que a fermentação possa ser inoculada. A fermentação, ela tem uma grande importância na fabricação da cerveja, porque essas leveduras vão trazer grandes transformações para essa bebida, pois são elas que vão metabolizar os açúcares extraídos dos grãos e fazer a produção de álcool. Como a gente pode observar no esquema, onde a glicose sofre uma reação de quebra, levando à formação de moléculas de ácido pirúvico, no qual ocorre a ação dessas leveduras, transformando em álcool e gás carbônico. Mas também temos outros compostos que são responsáveis por aroma, espuma e cor. O aroma é a formação de ésteres responsáveis por conferir caráteres frutados, doces de frutas, mel e etc. Espuma depende do gás carbônico produzido pela levedura, então vai variar muito. A cor é a cerveja, ela deixa de ter uma cor mais escura e nisso ela tem uma corzinha mais clara. Esses processos, eles podem sim ser demorados, podem levar aí, dependendo de 10 a 7 dias, depende do tipo de cerveja. As cervejas de alta fermentação levam menos tempo que as cervejas de baixa fermentação. E por fim, o fermento é decantado e recolhido. E aqui temos as referências usadas pelo nosso grupo na montagem do trabalho e agradecemos pela atenção de todos.